Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje eu tenho mais uma dica de leitura. Primeiro eu quero falar que essa dica de leitura foi vocês mesmos, foram vocês que me indicaram. Eu tinha falado de muitos livros do Gustavo Cerbasi, estava no começo ainda falando sobre finanças e muita gente me indicou esse livro, que é Como Organizar Sua Vida Financeira. Esse, se eu não me engano, foi o primeiro livro que ele lançou, depois veio o Boom, e aí vieram todos os outros que a gente já conhece, alguns eu já indiquei aqui no canal, vou linkar aqui embaixo aqueles que eu já fiz, resenha para você conhecer, de repente ler ou comprar ou falar a sua opinião para mim. E esse livro é bem um ABC, é para quem nunca pensou sobre o assunto, você vai conseguir seguir a linha de raciocínio do Gustavo Cerbasi. Eu fiz várias observações sobre este livro, várias coisas para contar para vocês que eu acho que vale a pena. Então, vamos ao que eu falei, esse livro faz reflexões básicas, ou seja, ele vai desde aquela pessoa que não sabe de nada, como começa a pensar sobre o assunto finanças, como trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sua realidade. Então é muito bacana. E ele vai também para a questão que muita gente me pergunta, que é sobre investimentos. E isso é muito legal, porque se você já passou por essa etapa, se você já quitou dívida, já não tem mais nada para você pagar, só suas contas normais, já consegue guardar um dinheirinho no mês, e tá querendo investir, você também vai encontrar dicas muito legais nesse livro. Se você me pergunta sobre o assunto, então essa é mais uma dica que eu tenho para dar para vocês. Outra coisa muito interessante é que ele traz algumas planilhas, alguns gráficos para você conseguir calcular juros. Ele tem tabela de juros, tá vendo aqui? Então, por exemplo, aqui tem o cálculo da poupança. Quanto você quer conseguir juntar e em quanto tempo? E quanto que a poupança que você quer guardar o seu dinheiro lucra por mês? Então você consegue, através disso, fazer o cálculo e saber quanto tempo você vai levar para conseguir juntar esse valor. No começo eu fiquei meio assim desiludida, porque eu falei, poxa, é muito básico, as coisas que ele fala aqui eu já sei. Por outro lado, quando eu parei para pensar, tem algumas coisas que são tão simples que eu nunca tinha parado para pensar a respeito. Então, eu acho que esse, como foi o primeiro, realmente ele fala mais para um pessoal que está começando a aprender sobre o assunto, e os outros livros são mais focados para pais, para casais, aposentadoria, essas coisas. Mas tem muitas coisas que a gente deixa passar despercebido e que ele nos traz à tona. E a forma como ele fala é muito didática, é o que eu já falei para vocês várias vezes. O Gustavo Cerbasi, ele fala sobre finanças de uma forma muito simples. Muita gente fala pra mim que gosta de ver os vídeos de finanças porque eu falo de uma forma simples, de uma forma que não parece chata, eu dou os meus exemplos e aí vocês se identificam. A mesma forma eu acho o Gustavo Cerbasi, ele é como um professor, ele vai falando, parece que ele tá conversando, você consegue sentir como se você estivesse na mesa com ele e ele falando pra você cada um das etapas, cada um dos temas. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade, que acha o assunto chato, que já tentou várias vezes e não consegue, se dê uma chance e leia esse livro. Ele é super fininho, tá vendo? Eu li muito rapidamente, eu demorei para pegar para ler, mas quando eu peguei também eu li em mais ou menos 1 ou 2 dias, então eu acho que vale muito a pena para você. Não vai ter dificuldade em entender. Ele tira muitas dúvidas que a gente tem no dia a dia sobre finanças, sobre gastos, sobre dívidas, e ele destrói muitos mitos. Então, se você sempre ouviu falar que não dava para guardar, ou que você nunca vai conseguir, que você precisa ganhar mais para conseguir guardar dinheiro, que é uma coisa que eu já falei para vocês, ele tira esses mitos. Não existe isso. Quem guarda, guarda sempre. Quem quer investir é porque já começou a guardar há um tempo atrás. Se você não guardou dinheiro há muito tempo atrás, não tem problema. Hoje você pode começar a guardar. Não importa se você tem 20, 30 ou 60 anos. É importante que você tenha essa consciência de gerir o seu dinheiro, de ter as suas finanças pessoais equilibradas. Outra coisa muito legal que eu achei no livro é que ao fim de cada capítulo ele tem um quadro que ele se chama Iniciativas para o seu projeto pessoal. É como se fosse um resumo do capítulo, então ele dá diretrizes, a partir do que ele foi falando, o que por tópicos você tem para fazer. Então, por exemplo, eu peguei aqui, vou pegar o capítulo 6, é 6 ou 7, deixa eu ver, que é um dos capítulos que eu mais gostei, que fala sobre as dívidas, que eu acho que vocês também vão gostar bastante.
É o 7, se eu não me engano, é isso mesmo. Dívidas, orientações para manter-se em equilíbrio. Aí ele vai falando um monte de coisa que eu não vou falar pra vocês, porque vocês têm que comprar. E aí no fim do capítulo tem assim: municie-se antes de assinar compromissos de valor relevante, adote o hábito de fazer uma ampla pesquisa de alternativas antes de comprar um bem financiado. Aí ele indica também o site dele, que tem várias planilhas para você usar se você tem dificuldade ou não encontrou nenhuma na internet. Muita gente me pede planilha, qual que eu uso? Então, dá uma olhada no site dele, porque já tem toda a continha feita, toda a planilha já formatada, então é só você fazer o download e começar a usar. Ao dispor de recursos para antecipar as prestações de financiamento, estude as cláusulas do contrato que o rege. Se sua situação financeira estiver fora do controle, interrompa a leitura deste livro e inicie imediatamente seu plano para eliminação das dívidas. Eu não li todos os detalhes aqui, mas só um pouquinho para você ter uma noção. É muito legal, não é? É muito bacana. Você consegue, a partir dali, colocar a sua situação nos exemplos que ele dá e fazer seus próprios cálculos. O capítulo 7, como eu falei, ele fala das dívidas, e ele fala sobre juros, e ele fala a importância de você... Ele fala para pessoas que estão com começo de dívida, como agir, e ele fala para pessoas que já estão numa situação bem preocupante, com muitas dívidas, já com nome negativado. Ele dá soluções para isso também. Como eu falei para vocês, ele tem planilhas dele mesmo. Você pode entrar no site dele, que é o www.maisdinheiro.com.br. Então, se você quer mais informações sobre investimento, sobre quitar dívidas, sobre planilhas, sobre aposentadoria, você vai encontrar no site dele com certeza. E como eu costumo fazer, separei alguns trechinhos para ler para vocês. Vamos ver aqui alguns para vocês terem uma ideia de como ele fala. Vou ler aqui o trecho, que se chama Compreenda a dimensão do seu risco. Se o padrão de vida de sua família depende de uma renda que por motivos diversos pode vir a faltar, entende-se que esse padrão de vida é ilusório. Se for esse seu caso e se a família não adota nenhuma providência para a preservação da renda, no mínimo vocês devem contar com um plano para a redução rápida do padrão de vida em caso de necessidade. Esse plano certamente não faz parte das escolhas da quase totalidade das famílias, o que expõe as pessoas que dependem de você a um risco muitas vezes ignorado. Algumas questões listadas a seguir podem ajudá-lo a entender quão expostos estão seus dependentes. Eu vou ler só algumas perguntas, não vou ler o trechinho, a explicação de cada uma delas, para não fazer spoiler. Como você avalia sua situação de trabalho? Você tem múltiplas fontes de renda? Se você ou outro provedor da família for impedido de trabalhar por vários meses, qual será o impacto no consumo familiar? Se você ou outro provedor da família for impedido de trabalhar definitivamente, o que mudará na vida da família? Se seu carro for roubado ou se sua residência for consumida por um incêndio, em quanto tempo você retomará as condições normais de transporte e moradia? Se você sofresse hoje um processo judicial que lhe impusesse pesada indenização, até quanto poderia pagar sem afetar significativamente seus dependentes? Você fala, nossa, Jess, quanta tragédia, mas ele nos leva a refletir sobre coisas que a gente não reflete. A gente nunca conta com imprevistos, até chegar o dia que a gente fala, Joyce, fiquei desempregada. Meu nome foi pro saco. Porque você não tinha investimento, você não tinha um dinheiro guardado para isso. Vou linkar aqui embaixo um vídeo muito bacana que eu falei sobre finanças em 7 passos, que é um método do Dave Ramsey, que é muito legal para você que está querendo guardar dinheiro e não sabe como. Fala também sobre fundo emergencial, e ele fala sobre fundo emergencial, é um dos primeiros tópicos que ele fala no livro. Então, olha, a dica tá dada. Gustavo Cerbasi, como organizar sua vida financeira. Espero que você tenha gostado dessa dica. Clica aqui em gostei. Uma das coisas que eu não entendo é que a dica de leitura é um dos vídeos menos visualizados. Vocês gostam de finanças, vocês gostam quando eu falo de minimalismo, vocês gostam quando eu falo sobre motivação, mas as dicas de leitura têm poucas visualizações e vocês sempre me pedem para fazer. Se você quer que continue fazendo, curta esse vídeo e indique também para os seus amigos. Eu gosto de compartilhar porque eu acho que são dicas boas e eu acho que livros nos enriquecem, são bons investimentos, não são gastos. Eles nos dão retorno. Então, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas nas suas redes sociais.
Deixa aqui no seu comentário se você já leu, o que você achou? Você gostou desse livro? Se ainda não leu, estava esperando a resenha, gostou? Vai comprar agora? Vai ler? O que você achou? E se você tem mais dicas de livros sobre finanças, mais dicas de outros livros para eu ler, também coloca aqui nos comentários. Esse aqui foi a indicação de vocês, o próximo também pode ser. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!